A principal vantagem, acho que é o clichê, basicamente, que todo mundo que estuda para concursos que está atrás, é a famosa estabilidade. A estabilidade, ela dá uma tranquilidade, você não imagina. A gente passou por esse período agora de 2 anos, ainda está passando, né, por um período de pandemia. Muita gente perdeu o emprego, ficou numa situação bem ruim, e bem ou mal, a gente tem essa segurança. A gente consegue se planejar num longo prazo. Já estou 12 anos no serviço público, nunca, um dia sequer, atrasou o meu pagamento. Então você tem sempre aquela segurança mesmo de conseguir se planejar. A ideia que a estabilidade permite, uma das coisas é justamente isso, né? Você sabe que eventualmente você pode ajudar alguém um pouco e não precisa ficar com aquele pé atrás, pô, mas vai que eu faço isso, ou eu faço aquilo e sou demitido, ou vai que eu empresto um certo dinheiro X e depois sou demitido, vou precisar, a pessoa pode não ter para entrar naquele... Enfim, a estabilidade acaba proporcionando esse tipo de coisa. Essa vibe de vantagens, outra vantagem que eu consigo elencar aqui, em relação à carga horária, você não precisar ter aquela pressão absurda do privado, de gente que faz aquelas cargas horárias, às vezes de 10 horas diárias, assim, acho que você até passou por uns empregos na iniciativa privada que tinham essa vibe ali. No serviço público você tem aquela carga horária e ela é respeitada. Você tem aquela tranquilidade de você conseguir viver a tua vida profissional ali dentro daquele horário, e você tem a tranquilidade de não precisar levar trabalho para casa, acabou o seu horário de expediente, você consegue se dedicar à sua própria vida mesmo, descansar, é tudo muito bem equilibrado. Então, assim, equilíbrio é outra das vantagens, assim, que eu considero do serviço público também. Fora as mudanças de vida que isso te traz. Eu lembro de uma parada, assim, uma coisa boba. 1 ano depois que eu passei para concurso, eu tinha feito uma viagem para Gramado. E lá em Gramado tem um restaurante, eu não sei se ainda tem isso lá, mas tinha um restaurante que, se você pedisse uma comida específica, se você reservasse pedindo uma comida específica, eles iam te buscar de limusine lá no hotel. Diego lembra, assim, o trem, o ônibus que a gente pegava aqui era uma parada, assim, bem difícil. Era sofrida, aquela coisa assim que a gente pegava, até brincava na época, eu não lembro nem quem começou com essa piada, de que quando a gente entrava no trem, a gente tinha que escolher a posição com muita sabedoria, porque essa é aquela posição que a gente ia, assim, pro resto da viagem. Pô, 1 ano depois ali, de eu ter passado, pô, eu tava andando de limusine, pô, foi uma parada que me marcou, é uma coisa boba, mas foi um negócio que me marcou. Então, sei lá, você conseguir aproveitar a vida mesmo, né? Porque antes, tu passa por um período de sacrifício bem grande, e você às vezes tem que abdicar de algumas coisas, ou tem que deixar de fazer uma coisa ou outra, mas depois proporciona esse tipo de coisa para você. Você consegue pagar uma viagem que você quer, coisas que eu nem sonhava antes em fazer. Tem alguns marcos, assim, né, de coisas que acontecem quando a gente vira concursado, que realmente ficam com a gente, né? Eu lembro, assim, que eu vou tentar não levar muito para a vibe de história pessoal, de relato, mas, assim, para ilustrar, porque eventualmente pode ser que alguém esteja mais ou menos numa situação parecida, né? Então, assim, durante a época de estudo, eu tinha problemas sérios, assim, com a família, no sentido de que as pessoas não levavam o meu estudo a sério, sabe? Achavam que aquilo ali era meio que uma desculpa para não trabalhar. Mesmo eu trabalhando, nos momentos em que eu estava trabalhando e estudando, era sempre uma desculpa, era sempre uma forma de não levar as coisas a sério. Enfim, nem sempre era visto com bons olhos, vamos dizer assim. Mas é uma coisa que me marcou, porque eu ouvi de um colega que estava estudando para um concurso, mas já era concursado em outro órgão, e ele falou, olha, concurso é o seguinte, você dorme burro e acorda inteligente. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu dormi meio que burro num dia, criticado, e acordei inteligente e elogiado no outro. Mas, assim, por sorte, as pessoas amadurecem e tal, e o nosso intuito com o site também é justamente amplificar essa noção de serviço público, porque, assim, se cada um, isso daí a gente ouviu uma vez e eu também não esqueço, se cada um no seu espacinho ali cuidar da melhor forma possível, não vai ter espaço nenhum negligenciado. Então, além das vantagens pessoais, de dinheiro, de realização, de você ajudar a sua família, de você poder viajar, de reconhecimento pelo seu esforço, também tem a vantagem
da prestação de serviço em si. E aí você vai me dizer, olha, Diego, mas não é todo lugar que é assim, eu conheço um lugar onde o serviço público é péssimo, eu conheço um lugar onde os servidores são assados, os servidores são rudes com as pessoas. Cara, assim, não vou ser eu, e acho pouco provável também que seja o Júnior, que vai desmentir, sabe, que isso existe e que isso acontece, tá? Mas, assim, eu me arrisco a dizer que isso que num passado relativamente próximo era regra, eu me arrisco a dizer que hoje, na pior das hipóteses, é meio a meio, sabe? As gerações de servidores que entraram no tempo que a gente começou a estudar para cá, obviamente também não serão todos, mas assim, as gerações que foram ocupando os espaços dos concursos públicos somaram bastante, pelo menos ao meu ver. É claro que é o que eu estou falando, não é uma regra absoluta, mas assim, somaram bastante, e eu acho que a tendência é que os próximos servidores acrescentem isso ainda mais, sabe? Peguem o nível que está hoje em dia e elevem ainda mais, para ver se a gente consegue meio que desmistificar, meio que... Porque meio que, e eu acredito que o Júnior vai concordar comigo, meio que virou uma coisa clichê, no sentido de que todo mundo fala mal, né? Ou todo mundo não, mas assim, muita gente fala mal, mas pouca gente conhece a realidade do serviço público, e alguns são super bem estruturados, enquanto outros nem tanto, mas o serviço em si, ou seja, aquilo que a pessoa que é concursada presta no seu espacinho ali, isso melhorou bastante. Eu acredito de verdade, isso eu acredito mesmo, que tem espaço para melhorar muito mais, na medida em que os espaços vão sendo oxigenados, seja pelos servidores de nível intermediário, seja pelos chefes de setores ou chefes de órgão, à medida em que isso vai sendo, eu acho que não tem outra saída, sabe? É claro que é um trabalho de longo prazo, mas assim, eu acredito de verdade no potencial do serviço público, e isso, ao meu ver, só é possível com o servidor público de qualidade. E aí eu digo qualidade, seja na qualidade da pessoa, enquanto pessoa que se esforçou e teve a capacidade de fazer uma boa prova, quanto da mentalidade da pessoa de querer entrar querendo somar, de alguma maneira. Entanto que, por exemplo, que você falou até entre regra e exceção de servidores assim, todo período que eu trabalho no serviço público, acho que eu nunca trabalhei com algum servidor que fosse aquele padrão clichê, né, que o pessoal costuma falar do cara que está ali só para enrolar e bater o carimbo e ir embora. E normalmente as pessoas estão sempre com uma visão de ajudar as pessoas que estão ali para ser atendidas. Então, assim, essa visão do servidor público ali paradão e tal, o cara que não faz nada, o cara que só quer enrolar, da minha vivência eu não cheguei nem sequer a ver isso. Então, você ajudar ali, no nosso caso ali, o jurisdicionado ou o público de forma geral, eu considero também uma das vantagens do serviço público.